O nosso bate-papo hoje é com ele. Gente, a gente está há vários dias aqui, na verdade, há algum tempo, fazendo uma série de entrevistas com os professores, os coordenadores dos nossos cursos da pós-graduação aqui do Instituto GPI. E hoje a gente fala com um cara que é fera quando o assunto é citologia. Eu converso com o professor Paulo Pedro do Nascimento, ele que tem um currículo invejável, eu sempre estou falando por aqui do currículo dos nossos professores, mas o professor Dr. Paulo Pedro do Nascimento, ele é farmacêutico bioquímico pela UFP, formado pela Universidade Federal do Piauí, coordenador da nossa pós-graduação em citologia clínica aqui do Instituto GPI, mestre em farmacologia clínica pela UFC, especialista em citologia clínica pela Universidade Federal do Piauí, delegado da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica Regional Piauí, professor titular da disciplina de Citologia Clínica na UFP e na Unifacite. Por isso que eu falo, quando a gente fala em citologia clínica, ele que é a autoridade máxima, é com ele que a gente tira todas as nossas dúvidas e ele é a autoridade, quem tem todo o know-how para falar desse assunto. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que é a citologia clínica no rastreio das neoplasias. Isso para você que é da área da citologia, que é da área da saúde, é um termo muito comum, mas, por exemplo, para mim não é. Eu que sou jornalista, para mim não é. E o doutor Paulo Pedro vai já me explicar o que são essas neoplasias, o rastreio dessas neoplasias. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo, tá? Não somente ao GPI, às nossas pós-graduações, mas bem-vindo a essa entrevista, a esse bate-papo. É sempre um prazer muito grande estar conversando com você e estar podendo levar informação de qualidade, informação científica, que a gente sabe a procedência, para os nossos alunos e para a internet de modo geral, já que a gente está aqui no site do GPI. Seja bem-vindo, tá bom? Olá, pessoal. Muito obrigado pelo acolhimento. Esse bate-papo sempre é muito importante para os nossos alunos, para os nossos colegas profissionais e também para a nossa vivência laboratorial, porque hoje em dia as fontes de informações já estão assim muito próximas de nós. Então a gente abre o celular e tem um leque de informações muito grande, muito vasto. E é com isso que a gente vai ganhando dia a dia, porque todo dia a gente aprende mais um pouquinho. Então, agradeço demais os seus elogios, mas eu estou um pouquinho distante ainda de alcançar o patamar da sabedoria como a gente pretende, porque todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu digo muito para os meus alunos, sempre que tem alguma publicação, sempre que tem algo novo na citologia que que não chegou até mim, e eles conseguem, através os inúmeros caminhos que a internet pode promover, então compartilhe com a gente, que eu gosto realmente de alimentar esse conhecimento, esse feedback entre aluno, professor, entre colegas profissionais, isso é interessante demais. E principalmente quando se fala em citologia clínica, que eu sou apaixonado por citologia clínica. Exatamente. Eu queria até lhe pedir para você compartilhar um pouquinho dessa paixão com quem, por exemplo, não conhece a área. Claro que eu já conheço, já entrevistei, inclusive, alguns outros profissionais, mas eu queria que você falasse um pouquinho, quando eu falo compartilhar essa paixão, falar um pouquinho sobre essa área tão precisa, essa área tão fundamental, essa área tão importante da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa sua paixão pela citologia clínica. Olha, tudo começou ainda quando eu ainda estava na academia, lá na Universidade Federal. Então, quando eu comecei a estagiar em um laboratório de um grande amigo, e ele me sugeriu que eu fizesse a pós-graduação em citologia clínica, mas eu estava na metade do curso. Mas aquelas palavras que ele me deu, então foram muito sábias, e eu assimilei e passei a avaliar como um segmento da minha vida profissional. Quando eu cursei a disciplina de citologia clínica no curso de farmácia, então eu descobri que realmente poderia ser ali onde eu poderia caminhar, porque eu fiz o curso de farmácia, depois fiz o curso de análises clínicas, era uma habilitação em análises clínicas que a Universidade Federal fazia na época, e logo em seguida entrei na pós-graduação em citologia clínica. A partir daí comecei a desempenhar. A princípio teve um pouquinho, vamos dizer assim, de dificuldades para poder entrar no mercado, porque
porque o mercado era muito fechado. Mas, graças a Deus, consegui e hoje continuo trabalhando. E cada dia é uma coisa diferente, cada dia é um diagnóstico diferente. E sem falar que a citologia ela está dentro do ramo das análises clínicas como uma atividade que, vamos dizer assim, engrandece aquela área. Porque, além de toda uma pesquisa laboratorial que a gente faz nos pacientes, a gente pode ainda fazer essa pesquisa oncológica, essa investigação de câncer, que a gente faz através da citologia. Então, isso me deixa muito, vamos dizer assim, feliz em poder trabalhar nessas duas vertentes que o curso de farmácia me deu. Eu fico imaginando, por exemplo, que essa investigação oncológica que você está falando, ela deve estar muito atrelada, muito associada aos avanços na tecnologia, avanços esses que a citologia, por exemplo, está tendo ganchos. Queria que você, inclusive, falasse como é que estão os avanços na tecnologia, nessa área da citologia, como que vocês podem, por exemplo, você falou, a gente pode, inclusive, fazer a citologia oncológica, essas investigações. Vocês estão conseguindo, por exemplo, aplicar esses avanços na tecnologia nessas investigações oncológicas, por exemplo? Como que está a tecnologia na área de vocês? Olha, todos os ramos laboratoriais eles vêm avançando muito na parte tecnológica. Na parte da citologia não foi diferente. A gente olhando lá para trás, muito tempo atrás, os pesquisadores mal tinham um microscópio para poder visualizar uma célula. Estou falando isso há décadas atrás. E com o avanço da microscopia, a gente começou a ganhar uma visualização de comportamentos e alterações celulares que antes não tinha. Antes a gente não tinha essa informação. Então, era um pouco limitado as avaliações. Hoje em dia, nós temos uma microscopia, vamos dizer assim, fantástica. Nós temos vários tipos de microscópios que permitem a gente avaliar e a gente descrever toda uma morfologia celular baseada em critérios. Na citologia, a gente chama de critérios morfológicos de malignidade. Então, esses critérios, dependendo da qualidade de um bom microscópio, a gente pode avaliar e a gente chega a identificar até mais critérios do que um microscópio que seja menos avançado. Paralelo a isso, nós temos aí técnicas que são aplicadas na citologia que auxiliam no diagnóstico do avanço da investigação oncológica. Por exemplo, nós temos avanço da biologia molecular, que é uma metodologia que veio para justamente ajudar na identificação, por exemplo, do papilomavírus humano, do HPV, que é um grande... Ele é muito participativo nos pacientes que têm câncer. Então, mais de 90% dos pacientes que têm um câncer invasor, ele geralmente tem um HPV ali associado. Não estou dizendo que ele é a causa, mas geralmente os trabalhos estão mostrando que ele está ali participando. Sem falar que os grandes laboratórios que têm grandes rotinas de citologia, hoje já tem equipamentos de automação que eles preparam a lâmina inteira, confeccionam uma lâmina com uma camadinha de célula que fica praticamente perfeita para a visualização. E ainda captura as imagens. Então, as imagens capturadas servem para você avaliar em uma tela, que você permite um aumento, uma visualização, vamos dizer assim, mais característica, mais detalhada daquela alteração. Então, tem muita coisa nova no mercado que a gente tenta acompanhar e não acompanha, porque cada dia tem uma coisa nova. Eu imagino. Doutor Paulo, e a gente falando mais especificamente dessas neoplasias, que eu falei lá no início, você vai já me dizer o que são essas neoplasias? Fala assim para a gente, em termos gerais, o que realmente são essas neoplasias, e assim, existem fatores de riscos, a gente tem uma noção e tal, mas assim, existem fatores de risco, por exemplo, que possam contribuir para o desenvolvimento de uma neoplasia? Sim, existe sim. Primeiro, vamos tentar entender o que é uma neoplasia. Imagine aí uma massa que vai crescendo em qualquer parte do corpo, uma massa celular. Essas células, elas podem ter um crescimento harmônico, ordenado, a gente chama de ordenado e desordenado. Um crescimento harmônico ou então totalmente desordenado.
Então, quando eu tenho esse crescimento somente de volume, com número de células, mas é um crescimento harmônico, nós temos aí um processo benigno. Mas, quando eu tenho um processo desarranjado, um processo desordenado, as células vão crescendo, se multiplicando desordenadamente, e, de repente, você tem uma massa tumoral já bem aumentada. E aquilo vai crescendo e, de repente, você vê que outras alterações passam a aparecer no corpo da mulher, por exemplo, citando o exemplo da mulher, pode começar a aparecer. Por quê? Porque para o crescimento de uma massa tumoral maligna, o tumor ele precisa de vários elementos. Por exemplo, nutrição, irrigação sanguínea, e outros elementos que ele vai usurpando do organismo. Então, ele vai direcionando para ele. Isso é que é uma neoplasia maligna, nesse caso, essa desordenação. E o que é a citologia? É quando ela consegue uma amostragem desse material. Então, a gente consegue um padrão celular para avaliar uma lâmina muito boa, muito bem corada, muito bem preparada, e a gente consegue ver as atipias que tem naquelas células. E isso é uma investigação oncológica. Tá? Esse é justamente esse rastreio que você mencionou, é isso? É exatamente o rastreio. Quando a gente fala em rastreio, a gente está buscando identificar um processo que venha a ser maligno, por exemplo. Em se tratando de mulheres, a gente busca muito, investiga muito uma das áreas de grande, vamos dizer assim, execução da citologia aqui em nossa terrinha, no Piauí, por exemplo, é a citologia do colo do útero. Então, a citologia ela trabalha como rastreio, buscando identificar alguma alteração citológica que possa, no futuro, levar a um câncer. Então, esse processo de rastreio é uma medida que serve como, vamos dizer assim, para trabalhar na atividade preventiva, porque é muito mais barato trabalhar na prevenção do que no tratamento. Então, quando você detecta uma possível lesão, o médico consegue atuar em cima daquele processo e a mulher consegue remover aquela área afetada, nós temos aí grandes possibilidades de cura. E aí a paciente terá uma vida tranquilamente. Aí você me perguntou sobre os fatores de risco. Então, professor, mas o que pode levar ao desencadeamento de um negócio desse? Bem, nós podemos ver, nós vemos aí, hoje em dia a gente vê um início muito precoce da atividade sexual. Então, isso é um fator de risco muito importante. Então, a orientação das mulheres que tendem a iniciar a atividade precoce sexual, então elas têm que ser muito bem orientadas, até porque para se protegerem, para não adoecerem e não transmitirem possíveis doenças. A mulher que tem múltiplos parceiros é outro fator de risco. Então, poderá levar a um desencadeamento de uma frequência maior de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. E também de talvez uma atividade oncológica, né? Gravidez, assim, repetidas e várias em idade jovem também, múltiplos partos. O HPV, quando a paciente não se cuida, eu converso muito com meus alunos sobre isso, quando o paciente não se cuida e contrai o HPV muito cedo, então, a tendência vamos dizer assim, esse HPV, esperar uma oportunidade, vamos dizer assim, de baixa imunidade, de que o organismo dê uma brechinha para poder se manifestar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O tabagismo também é outro fator de risco. Então, assim, são muitos fatores de risco que estão envolvidos nesse processo. Professor, você falando tudo isso, e a gente sabe, por exemplo, todos esses assuntos são tratados na nossa pós-graduação em histologia clínica, e você trata disso muito bem com os seus alunos. E falando dos alunos, eu queria que você fizesse uma avaliação, como se fosse uma avaliação, como que tem sido o nosso alunado. Quando eu falo nosso alunado, eu falo em nível de Piauí mesmo, né? Como que tem sido as dúvidas deles, como que são as aulas, como que tem sido essa troca de conhecimento, que é uma troca também, porque você mesmo sendo professor, está ali, está ouvindo, né? Está ouvindo os profissionais que já estão no mercado, que estão nas bancadas dos laboratórios.
como que tem sido essa troca de experiências com os alunos? E, assim, quais são as dúvidas? O que é que o aluno de hoje, o aluno que faz uma pós-graduação em histologia clínica, o que é que ele está preocupado em saber, está investigando, o que é que ele está instigado a conhecer? Neemias, você me fez uma pergunta que eu considero muito importante, porque quando a gente inicia uma orientação para um aluno, geralmente ele pergunta: professor, o que é que você acha? O que é que eu poderia fazer para poder tentar, vamos dizer assim, começar a trabalhar em uma atividade que ainda não é tão procurada? Bem, a citologia, nós temos vários profissionais citologistas, nós temos vários, mas trabalhando no ramo, executando a citologia, a investigação, nós temos elaborando exames, assinando laudos, nós temos poucos. Então, nós temos que trazer para o nosso citologista que assim, ele ganhou conhecimento precioso, ganhou conhecimentos preciosos ao longo de sua pós-graduação. E o mercado precisa dele. Nós temos aí, aqui perto, nós temos aqui o Piauí, que está todo, vamos dizer assim, carente. Todas as prefeituras de todos os estados, eles fazem exames preventivos. E muitas vezes não tem o profissional para fazer a leitura e a realização do exame. Então, acabam, vamos dizer assim, direcionando todo esse material para um laboratório distante, que demora muito tempo para chegar ao resultado, e aí demora todo aquele processo, gerando uma morosidade nesse tratamento, caso a paciente venha precisar. Então, aqui, quando o Instituto de GPI pensou na pós-graduação em citologia clínica, a gente já começou a desenhar o que a gente precisaria oferecer para poder atender essa demanda local e regional. Então, nós procuramos desenhar todo um projeto onde a gente direcionasse nossos pacientes, nossos alunos, que serão colegas profissionais já, para poder ocupar esse espaço e ocupar com presteza, ocupar com, vamos dizer assim, com muita qualidade. Então, nós temos aí, cada módulo da pós-graduação, ela foi desenhada com assim, um intuito de favorecer justamente a essa preparação. É tanto que a nossa pós-graduação, eu falo nossa porque eu já me sinto, Com aceitei o certeza, convite, você já é de casa, a gente não lhe larga mais. sou de casa, já sou de casa. E considero como nossa, porque quando a gente preparou todo esse projeto, a gente viu a necessidade de direcionar o curso para a região, para o nosso local. E o que é isso? É buscar o aluno e direcioná-lo para a pesquisa do câncer ginecológico. Então, o nosso curso ele tem uma ênfase à citologia ginecológica, que praticamente é o carro-chefe aqui da nossa região. Então, isso nos leva assim, a um avanço para poder avaliar nesse ponto como a gente pode conhecer mais aquela área, como a gente pode desempenhar mais ações e aumentar, vamos dizer assim, a amplitude que o curso já vem a trazer. Por exemplo, o citologista, ele avalia, vamos dizer assim, ele tem uma avaliação muito ampla. Hoje em dia, além de todas as áreas que a gente tem no nosso curso de pós-graduação, que ele pode atuar na citologia ginecológica, que é o que a gente vai direcionar, ele pode ler lâminas vindo de aspirações celulares da tireoide. Então, o médico faz a aspiração via PAF, função por agulha fina, e a gente faz a análise no laboratório. A gente vai poder fazer a citologia mamária. Olha, quanta quantidade, assim, um número enorme de mulheres precisando fazer uma pesquisa, saber se tem um nódulozinho para se investigar o que é. Então, são inúmeros casos que a gente vê no dia a dia. E o citologista pode atuar aí. No serviço de urgência e de emergência, os hospitais de urgência, nós temos aí situações onde o citologista ele é colocado em situações limites, praticamente limítrofes, porque chega um paciente, vamos dizer assim, com um quadro de trauma muito grande, com volume, com abscessos que precisam ser investigados.
e aí quem investiga? O citologista. Então, nós estaremos lá justamente para fazer essa avaliação celular, fazer essa avaliação oncológica que o paciente precisa, o paciente ou a paciente. Nós podemos uma outra área bem importante que está, vamos dizer assim, está em alta, é a parte da fertilização. Então, a fertilização humana, nós temos aí um problema muito sério na população. Muitos casais com dificuldades de terem seus filhos, realizarem seus sonhos, e vão para buscar os laboratórios de fertilização para poder fazer todo o processo. E onde é que está lá? O citologista pode estar lá trabalhando nisso, realizando espermograma em um laboratório, ou então participando dos processos de fertilização in vitro, todo no processo de seleção das células mais viáveis para acontecer toda aquela conjuntura, tá? Outra atividade muito importante que o citologista pode fazer é trabalhar com controle de qualidade. Eu estava falando outro dia para meus alunos, aquele profissional que trabalha com controle de qualidade, ele é o cri-cri do laboratório. Então, quando ele chega e ele quer avaliar todo o processo, então ele já vai com o olho buscando falha. Por quê? Porque a intenção dele é nada sair da curva. Tudo tem que estar dentro daquela curva esperada. Então, aquele pontinho que poderá sair do controle de qualidade merece ser todo revisto e todo corrigido, caso seja a necessidade. E assim, a gente pretende assim oferecer muita prática para os nossos alunos. Então, quando os alunos estiverem na parte profissional, a gente quer oferecer de uma forma que, com excelentes nomes no mercado nacional. Nós temos vários profissionais a nível de Brasil que eles trabalham em áreas específicas do nosso curso. E a gente vai poder convidá-los para poder participar, trocando essas experiências com nossos alunos, trazendo, vamos dizer assim, conhecimentos que são particulares daquela área, que muitas vezes não é o nosso habitual. Então, assim, toda essa troca de experiências a gente vai poder colocar dentro do nosso curso. Os módulos que já tiveram, os comentários são assim, sensacionais. Os Com alunos estão gostando certeza, de os entrar. alunos sempre falam, sempre elogiam. Então, eles estão gostando porque a cada módulo tem algo diferente para eles verem. Então, eles estão começando a mergulhar no mundo citológico, eu chamo assim, porque, assim, cada dia é uma coisa nova, é um aprendizado diferente. E aí é algo que não tem nas análises clínicas, a não ser o básico que a gente vê na própria faculdade. Mas quando você mergulha no curso de pós-graduação em citologia clínica, você já começa a trabalhar com nomes diferentes, com atividades e ações diferentes, com formas celulares diferentes. Então, é tudo muito novo. Então, todo mundo está gostando muito de estar aprendendo um pouquinho disso. Olha, doutor Paulo, eu, por mim, passava aqui horas e horas falando com você, porque a gente sempre aprende muito, a gente aprende muito mesmo, e a gente sabe que os nossos alunos estão em boas mãos, eles estão muito bem acompanhados, muito bem assessorados e Obrigado. orientados. E deixa de modéstia, você não precisa disso. Nossos alunos realmente têm agradecido e falado muito bem das nossas aulas, principalmente das relacionadas à citologia, as aulas que você ministra, inclusive. Então, assim, a gente vai para esse bate-papo agora, porque depois você vai voltar aqui, a gente vai falar, vai ter mais bate-papos, vai conversar mais sobre assuntos relacionados à citologia, sobre outros assuntos que a gente pode contribuir, colaborar, não só com os nossos alunos, mas com a sociedade de modo geral. Um bate-papo como esse, a gente não está focando só no aluno do GPI, ou quem pode ser aluno do GPI, a gente está contribuindo com a sociedade sobre assuntos de saúde, sobre assuntos de suma importância. Então, assim, muito obrigado. Eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade por estar aqui conversando com a gente e dizer que a gente vai voltar. Depois a gente vai ter mais outros encontros aqui. Combinado. Tá bom? Muito obrigado, doutor Paulo. Por nada, olha, é sempre um prazer participar dessas atividades que o GPI nos coloca. Principalmente esse bate-papo com o alunado, principalmente com os internautas, é muito legal.
e principalmente quando a gente encontra no nosso bate-papos colegas que a gente só encontra em congressos, né? Então, é um meio da gente aumentar muito esse feedback, essa troca de informações. Então, agradeço muito, muito obrigado aí pela atenção e estamos juntos. Precisando mais à frente um pouquinho, a gente bate de novo um novo papo. Pronto. Muito obrigado, doutor Paulo, mais uma vez. A gente fica por aqui e até a próxima.